programa Conversando Direito está de volta, discutindo sobre o aniversário de 1 ano do Marco Civil da Internet, com os advogados especialistas, Dr. Luiz Felipe e o Dr. Bernardo Menecucci. Antes de entrarmos propriamente nesse assunto, o senhor falou, o doutor Bernardo é membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e nós sabemos que os processos, muitos deles hoje, são feitos eletronicamente. E eu vejo muitos colegas mais velhos que não têm tanta habilidade com a internet sofrendo muito e até saindo do mercado de trabalho em função disso. Apenas um parênteses no nosso programa. O que a OAB Federal está pensando em relação a esses advogados mais velhos? Olha, há um debate enorme entre o Conselho Federal da OAB e o CNJ, no sentido de que a implantação do processo eletrônico ela é saudável, mas não pode ser feito de forma assodada. Nós precisamos de tempo. Da mesma forma que nós demoramos aí 10 anos para exigir a declaração de imposto de renda só no meio eletrônico, e quem não se adaptou durante esses 10 anos pôde apresentar em papel, nós temos um descompasso com o processo eletrônico, porque há uma resolução do CNJ colocando prazo para que os tribunais façam essa implantação. Então, esse é realmente um grande desafio, o desafio do acesso à justiça, né, de qualificar aquele advogado que é o grande usuário do sistema. É verdade. Nós não podemos pensar o processo eletrônico como uma realidade do judiciário. São 15 mil juízes no Brasil e 1 milhão de advogados. Então, os advogados são os grandes usuários. Eles precisam ter um sistema amigável e precisam ter facilidade de utilizá-lo. A OAB tem várias iniciativas de qualificação dos advogados, que vão desde cursos de informática básica, que vai passar pelo mais básico do cotidiano, até os cursos que ensinam o advogado a utilizar esse sistema propriamente dito. Nós sabemos que não é no prazo adequado, mas até então há uma imposição do CNJ muito rigorosa nesse sentido. Eu acho que o CNJ precisa repensar isso, é a minha opinião. Duas observações para complementar isso que muito bem o Bernardo explicou. A própria lei prevê essa implantação gradual. Então, os tribunais, a lei ela permitiu, a lei que instituiu o processo eletrônico, ela permitiu que os tribunais instituíssem e usassem as benesses dessa lei. Ela não estabeleceu que imediatamente vai ser utilizada. Então, essa implantação vem sendo de forma gradual. E para todos os usuários, tanto a população final quanto os advogados mais velhos, às vezes que têm maior dificuldade em acesso, a lei também garante a disponibilização de sistemas de eletrônico, de computador, de scanner, nas próprias justiças. Então, se o advogado não quer fazer um protocolo ali pelo escritório dele, ou não tem os equipamentos, que muitas vezes são caros, ele vai na OAB ou vai no tribunal, faz o protocolo por lá, imprime a folha da petição dele na máquina de escrever, chega lá na OAB ou no Tribunal de Justiça e faz o protocolo por aquele meio. É claro que ele vai precisar de acessar as intimações pela via do portal eletrônico. Nesses órgãos tem, inclusive, servidores, tanto da OAB quanto do tribunal, capacitados para assessorar e auxiliar o advogado que tem essa dificuldade. Ok. Bom, voltamos ao Marco Civil da Internet e vamos relembrar os direitos e deveres, de uma forma geral, dos usuários da internet. Bom, em primeiro lugar, a garantia a neutralidade da rede. Então, a partir do momento que eu contratei um plano, e esse plano é de me fornecer uma internet com a determinada velocidade, a operadora não vai poder limitar esse meu acesso em razão do conteúdo. Então, você vai ter um acesso reduzido para usar Facebook, mas para vídeo você vai ter um acesso maior ou vice-versa. Então, isso tudo são garantias dos usuários. Parece-me sair uma decisão recente, salvo engano, possibilitando, impedindo que as operadoras restringam a conta do usuário quando atinge aquele limite de gigabytes por dia. Então, até nisso, estão se criando benefícios para os consumidores. Existe essa possibilidade também de garantia da liberdade de expressão, de você poder postar num blog, criar um blog, criar um site, postar numa rede social, manifestar seu pensamento como garantia constitucional que o é, e sem uma censura prévia, que foi aquilo que a gente tocou previamente aí. Agora, doutor Bernardo, a internet é uma ferramenta maravilhosa de comunicação, de acesso a dados, extraordinária, mas evidentemente às vezes vem sendo mal utilizada com pessoas que às vezes praticam injúrias, calúnias, difamações, postam às vezes vídeos, fotos inadequadas
E é sempre bom repetir para aquele que está nos assistindo e que é vítima disso, como ele deve proceder. Sim, tem um julgado do Supremo Tribunal Federal que ele é sempre referenciado quando nós vamos debater esse assunto. E é um voto do Sepúlveda Pertence que diz o seguinte: a invenção da pólvora não reclamou a redefinição do homicídio para contemplar que nele se dá a morte dada a outra, né? Então, o ilícito praticado fora da internet é plenamente enquadrado na legislação nossa. Não é porque a gente tem um novo meio que a nossa legislação vai necessariamente deixar de ser aplicada. Então, no caso dos crimes contra a honra, como o Luiz Felipe falou anteriormente, a pessoa pode fazer uma representação criminal, ela pode procurar uma delegacia, pode registrar um boletim de ocorrência. No caso de um ilícito civil, ela pode acionar a justiça. Hoje existem todos os mecanismos necessários para a identificação do ofensor, né? Muitas vezes pela internet a pessoa se esconde atrás de um pseudônimo, mas tecnicamente, na grande maioria dos casos, é possível identificar quem está por trás daquele nome falso, é possível identificar a origem do ato ilícito e, consequentemente, responsabilizar civil ou criminalmente a pessoa que cometeu esse ato. E como deve fazer a pessoa com a página da internet quando ela é vítima? Como ela deve fazer para, vamos dizer assim, ter aquela imagem resguardada para demonstrar a violação ao seu direito? A preservação da prova é fundamental, né? Nós podemos reclamar, seja na seara penal ou civil, mas precisamos comprovar que aquele fato aconteceu. E a informação pode ser facilmente apagada. Então, não adianta muitas vezes apenas imprimir as páginas, por mais que isso seja válido, é melhor ter isso do que não ter nada. Mas o que se recomenda é que se faça uma ata notarial. Vá a um cartório de notas, forneça ao tabelião aquele endereço, ele vai colocar num documento público aquele conteúdo que você indicou a ele. E aí ele vai dar fé pública de que naquela data, naquele endereço da internet, aquele conteúdo havia sido veiculado. Entendi. Doutor Luiz, e o que mudou para as empresas que trabalham com a internet, com serviços pela internet? Bom, cada vez mais as empresas têm conseguido identificar formas, muitas vezes lícitas, de controlar os seus funcionários. Então, por exemplo, a própria situação de e-mail. A Justiça já decidiu que se existe na empresa uma política de uso da internet e essa política estabelece que os e-mails profissionais são e-mails da empresa que aquele funcionário está autorizado a ler, a empresa pode checar aquele e-mail. Então, as empresas estão cada vez mais se adaptando a essa nova realidade tecnológica e criando políticas de uso do e-mail, ou seja, você pode usar seu e-mail particular na empresa ou não. O e-mail profissional, a empresa pode checar ou não, porque a empresa nunca vai poder checar o e-mail pessoal. Uso de arquivos, determinado tipo de arquivo, ele pode ser divulgado ou não, ele pode ser publicado na internet ou não. Ambiente de trabalho, o nosso ambiente onde a gente está aqui, será que a gente pode tirar uma foto e publicar ou ele está muito bagunçado e a empresa não quer que isso aconteça? Isso tudo para regular as relações de emprego e possibilitar uma advertência, possibilitar uma suspensão ou até mesmo uma justa causa. Então, essas relações, todas as empresas já estão cada vez mais passando a utilizá-las. Assim como o Bernardo lembrou bem no primeiro bloco, a situação de você assinar um contrato eletrônico, a gente vê aí, por analogia aí ao Código Civil, existia antigamente o contrato epistolar. A pessoa mandava uma carta para um, eu ofereço minha casa de aluguel por R$ 3.500. O outro responde aceitando, está formado um contrato epistolar. Similar ao e-mail, você manda um e-mail assinado digitalmente, hoje isso é possível com certificado digital, para dar garantia de destinatário e remetente e do conteúdo. Mandou um e-mail, recebeu de volta, está firmado um contrato. Então não é necessária a formalidade de você pegar uma folha e autenticá-lo. Então as empresas estão cada vez mais atentas a essas realidades para se proteger e se precaver e utilizar dos benefícios para ganhar eficiência. Muito bom. Em relação ao governo? Bom, o governo ele oferece serviços pela internet e acaba que deve observar todas essas cautelas que estão no Marco Civil. Há no Marco Civil a garantia da privacidade e da inviolabilidade dos dados pessoais dos usuários, porque acaba que no meio eletrônico o dado pessoal é moeda de troca, né? Então,
e principalmente a responsabilização. Tem um caso curioso envolvendo a Justiça Eleitoral, porque antes do Marco Civil, as representações eleitorais envolvendo propaganda eleitoral antecipada eram medidas absolutamente correntes, né? E com o Marco Civil e com a ausência de responsabilização desse chamado intermediário, houve uma grande discussão sobre a possibilidade de responsabilizar, por exemplo, aplicativos que oferecem enquetes eleitorais, né? Que agora passam a ser mal utilizados pela população no período em que a legislação não permite. Há uma necessidade de se readaptar, há uma necessidade de se repensar alguns conceitos até, para ver como que nós vamos caminhar pacificamente daqui para frente. Só para pegar um gancho no que o Luiz Felipe falou, as empresas elas vão se adaptando, tanto para os seus serviços, né, quanto na sua relação interna, e essa semana houve uma decisão de um Tribunal do Trabalho que acatou a demissão por justa causa de um funcionário que curtiu um post ofensivo contra a empresa no Facebook. Muito interessante. Bom, eu acho que a síntese do programa é que a internet não é uma terra sem lei, existem regras que têm que ser observadas, e eu queria, agora no final do programa, que os senhores deixassem uma mensagem para o usuário. Aquele que está na rede tem direitos, tem deveres, mas muitas vezes não tem consciência deles. Eu sempre gosto de destacar dois pontos que são muito importantes. O primeiro deles é a fonte daquele conteúdo. Cuidado ao pesquisar a fonte, cuidado ao saber de onde está vindo aquela informação antes de compartilhar. Muitas vezes a informação é falsa, muitas vezes a informação é ilegal, pode estar criando ali, gerando um crime, uma calúnia, uma injúria, às vezes pode estar gerando um compartilhamento numa rede social de um vídeo de um adolescente menor de idade. Então, esse tipo de conteúdo dá pena de 4 a 8 anos. Então, ficar muito atento com a fonte. E o segundo ponto que é importante destacar é que a internet não é uma terra sem lei. É possível localizar quem postou, quem criou aquele site, quem publicou aquela foto, e existem leis para punir esse responsável. É isso mesmo. Essa falsa percepção de que a internet é uma terra sem leis, né? A falsa percepção de que o anonimato prevalece, ela realmente precisa ser desmistificada. Porque, da mesma forma que eu tenho responsabilidade pelos atos que eu pratico aqui, por ofensa praticada, por um contrato que eu celebro, na internet é exatamente a mesma coisa. E as pessoas, às vezes, se sentem incentivadas a se exceder na internet porque é mais fácil estar por trás de um computador, não tem a presença do interlocutor, mas a responsabilidade existe, como muito bem foi falado aqui, tecnicamente é possível identificar e punir criminalmente ou civilmente. Por isso, é preciso muita importância aos direitos e deveres que estão no Marco Civil para serem exercitados com responsabilidade. Pois não, muito obrigada. As informações são muito importantes para orientar as pessoas, tanto os internautas no Brasil. Muito obrigada pela participação. Um grande abraço a todos, especialmente a você que contribui com o projeto Daime Almas. Até o próximo programa Conversando Direito.